desconecte, que você se desligue de tudo, para que você realmente receba essa palavra no teu espírito, porque temos muito que aprender nesse Salmo 18. Então vamos dar continuidade. Salmo 18, versículo 24, onde eu parei. Assim retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Olha aqui que Davi fala, assim o Senhor me retribuiu-me, conforme a minha justiça, conforme a pureza que há nas minhas mãos. Deus ele vai retribuir a minha e a sua vida perante os frutos da qual manifestamos. Davi, ele foi um homem que ele clamava por justiça. Em Salmo 18 ele clama por justiça. E vemos aqui que Deus o retribuiu conforme a justiça que havia dentro de Davi, conforme os princípios do reino de Deus que havia dentro do Davi, conforme as obras que Davi manifestava, para que eu e você, jovens, clamamos da justiça de Deus sobre nossas vidas, ou sobre uma circunstância, ou sobre até mesmo pessoas, temos que tomar muito cuidado, porque tem que haver justiça na nossa vida, tem que haver mãos puras perante os olhos do Senhor, amém? Porque você corre o risco de clamar por justiça sobre uma situação ou sobre algo, e quem for julgado pelo Senhor é você mesmo ou eu mesmo, amém? Deus ele é justo, ele sempre vai agir na justiça, sempre vai caminhar na justiça, porém o nosso caminho é de retidão e justiça, o nosso caminho tem que ver perfeição, temos que estar plantados, enraizados na palavra do Senhor, para quando necessitarmos de clamarmos a justiça dele, fomos colocados na balança do Senhor e não nos achamos em falta, amém? Porque isso é muito importante. Não adianta você clamar a justiça de Deus, ou eu clamar pela justiça de Deus em alguma situação, sendo que há falta na nossa vida, sendo que a nossa vida não está enraizada em justiça, sendo que a nossa vida não está aliançada com os princípios do reino de Deus, amém? Isso vai ser religião, isso vai ser hipocrisia. Sabemos que Jesus ele abomina hipocrisia, ele abomina pessoas religiosas, abomina, amém, pessoas que se vitimizam. Por isso, jovem, seja sincero diante de Deus, não clame por justiça, sendo que há injustiça em nossas vidas, amém? Clame por misericórdia, porque é melhor. Mas se você caminha na retidão e justiça do Senhor, a qual o trono do nosso Deus, o trono do reino do Senhor Jesus, é retidão e justiça, essa é a brasa do trono dele. E se você caminha nesse princípio de retidão e justiça, com certeza Deus vai te retribuir conforme a justiça que há nas suas mãos, conforme a pureza das tuas mãos perante os olhos deles, amém? Isso é muito sério, aprenda isso. Versículo 25, com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Isso aqui é a lei da semeadura. Se você é benigno, Deus vai te mostrar benigno com você. Se você é sincero, Deus vai te retribuir segundo a tua sinceridade. Amém? Isso é lei da semeadura. A palavra diz em Gálatas 9, de Deus não se zomba, o homem semear, certamente ele ceifará. Por isso, semeia e plante coisas boas, amém, jovem? Sempre permanece no bem, sempre mantém posicionado no caminho, no princípio do reino de Deus, sempre permanece plantando frutos bons na sua vida, amém? Lançando frutos bons, lançando a palavra de Deus, permanecendo no bem, retribuindo o mal com o bem. Sempre faça isso, porque quando você necessitar da misericórdia de Deus, da sinceridade de Deus, da benignidade de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, Ele está com as mãos estendidas para te ajudar. Amém? Versículo 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Olha que palavra forte. Deus vai se mostrar indomável com o perverso. Amém? Olha, é muito forte isso. Versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os olhos altivos. Olhos altivos, pessoas que se acham suficientes, pessoas que se acham que se acham acima de outras pessoas, que se acham melhor do que qualquer coisa, melhor do que qualquer situação, melhor do que qualquer outra pessoa, pessoas com altivez nos olhos, pessoas soberbas
e donas de si próprias, pessoas que confiam na força do seu braço e que confia em carros e carruagens, em riquezas, amém? Deus abaterá os olhos altivos, amém? Deus vai humilhar aqueles que se honram a si próprio e Deus vai exaltar aqueles que se humilham perante o Senhor. Versículo 28, porque tu acenderás a minha cadeia, o Senhor meu Deus iluminarás as minhas trevas. Sabemos que a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos, amém? E lâmpadas para os nossos pés. Por isso, deixa que a palavra do Senhor ilumina os seus caminhos, assim como Davi está dizendo aqui, iluminarás as minhas trevas, amém? Não caminhe em trevas. Permita que a palavra de Deus ilumine o seu caminho, os seus pés, para que você caminhe num caminho de retidão e justiça. Versículo 29. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Quero te dizer, jovem, que o caminho do Senhor para você é perfeito, e a palavra de Deus ela é escudo para aqueles que confiam nela. Por isso você necessita, jovem, aprender, você necessita conhecer a palavra de Deus, você necessita conhecer os princípios da palavra do Senhor, você necessita se aprofundar na palavra, no manual do fabricante, amém? Você necessita meditar aqui, porque aqui fala de um reino, e se fala de um reino, fala de um rei, se fala de um rei, fala de princípios que temos que seguir, amém? Você necessita compreender a palavra, porque ela é o teu escudo, e você necessita manuseá-la muito bem. Não se esqueça que Jesus, quando ele foi atentado no deserto, e o diabo usou a palavra do Senhor para o confrontar, e ele respondeu com a palavra, ele se defendeu com a palavra, ele atacou com a palavra. Por isso você necessita aprender a palavra do Senhor, amém? Isso é fundamental. Versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus te envolve, te cinge, te veste com força e com poder através do Espírito Santo. E aqui diz mais que Ele é que aperfeiçoa o seu caminho. Isso eu quero te dizer de níveis que você conquista no Senhor. Deus ele quer aumentar o nível de intimidade que você tem com Ele. Deus quer te aperfeiçoar cada vez mais, até que você chega à estatura do varão perfeito. Isso necessita de busca, isso necessita de aperfeiçoamento, amém? Permita que o Espírito Santo te aperfeiçoe para o Senhor, amém? Permita o terremoto do Senhor na sua vida, para que você se reconstrua cada vez em níveis maiores, em aperfeiçoamento diante de Deus. Diz assim, versículo 31, porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa os meus caminhos. Faz os meus pés como os das servas e me põe nas minhas alturas. Olha aqui, preparação, fortaleza, você caminhar forte como as servas, te põe sobre as suas alturas, te põe sobre os seus níveis, te coloca em níveis maiores, sobrepõe em cima até mesmo do seu limite, amém? Deus quer te fazer isso, te colocar acima do seu próprio limite, te fazer forte. Versículo 34. Ensine-me as minhas mãos para a guerra, e de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. É Deus que te ensina a guerrear, não uma guerra física, amém? Mas uma guerra espiritual, porque Jesus diz que as nossas lutas não são contra carne nem sangue, mas sim contra os poderes nas hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, amém? Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja esse texto, esse salmo, como um versículo de guerra para o mundo espiritual. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artérios não vacilaram. Persegue os meus inimigos e os alcance, e não volte senão depois de ter o consumido.
Quero te dizer, amém, que Davi orava para que o Senhor perseguisse os seus inimigos, que encontrasse os seus inimigos e que destruísse todos os seus inimigos. Amém, jovem? Essa é uma oração que você tem que fazer diariamente, porque inimigos se levantam diariamente contra a sua vida. Mas volta a falar, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? A nossa luta é contra o mundo espiritual. Por isso, dá ordem aos anjos do Senhor, porque é direito seu. Amém? Porque Deus ordenou os seus anjos ao seu respeito. E a palavra nos garante que os anjos são seres ministradores enviados a fim de servir aqueles que hão de herdar a salvação, que hão de herdar o reino. Por isso, há anjos ao teu favor, amém? Ordena que eles se movem no mundo espiritual ao teu favor, que persiga os seus inimigos. A luta, ela é espiritual, não é contra homens, amém? Que isso fica muito claro para você. Versículo 38, atravessa-os de sorte que não os puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingisse de força para a peleja, fizesses abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram, deste-lhes também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Olha aqui, que até o inimigo clamou ao Senhor, mas ele não o respondeu. Isso é forte, amém? Deus, ele é a favor de você, jovem. Ele é a favor do ungido do Senhor. E saiba que você é um ungido do Senhor. Você é um separado, um escolhido para manifestar o reino de Deus. Amém? Para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Versículo 42. Então os esmeci como pó diante do vento e deitei-me fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Olha aqui, Deus o livrou da contenda do povo. Quero te dizer, jovem, que Deus é Ele que te livra de toda contenda. Amém? Se levantou contenda contra a sua vida, não importa, Deus vai te livrar. Confia nele, amém? Entregue o seu caminho nele e tudo ele fará. Davi é um homem tremendo, ele é um rei, a qual reinou e governou, e é exemplo para mim e para você. Por isso, se esse rei confiava tanto no Senhor, tinha tantos inimigos, e Deus o livrou, e além de Deus o livrar de toda a contenda, ainda colocou como cabeça sobre esse povo. Amém? Não se preocupe, somente ore, somente engrandeça o nome do Senhor, somente confia nele, e tudo ele fará ao seu favor. Versículo 43, versículo 44. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os estranhos se submeteram a mim. Os estranhos descaíram e temeram de medo aos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Olha que Davi, ele tinha plena convicção que ele reinava não pela força do braço dele, não pela força do exército a qual ele tinha à disposição, mas ele reinava e governava, porque Deus o livrava dos seus inimigos, porque Deus destruía os seus inimigos, porque Deus o cingia de força, porque Deus era o seu rochedo, porque Deus era o seu amparo, porque Deus era a sua fortaleza. Ele jamais atribuiu vitória pela força do braço dele. Aprenda isso, jovem. Você pode conquistar muitas coisas, mas jamais retribui essas vitórias pela força do seu braço. Isso é um princípio do Senhor, em glorificar o nome dele, porque Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Amém? Ele não divide a glória dele. Se você conquista algo, é para a glória do Senhor, jamais pela sua força do seu braço. Versículo 48. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas. Deus te exalta, amém, jovem? Sobre os que levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandeceste a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Olha aqui, Deus vai te engrandecer. Olha aqui que ele diz, pois engrandeceste a salvação do seu rei e usa de benignidade. Se você planta a benignidade, jovem, Deus vai usar de benignidade para com você. Deus vai manifestar
a benignidade dele, o galardão dele sobre a sua vida. Amém? Usa de misericórdia com Davi, usa de benignidade com a sua semente, além de Deus, o Senhor, o nosso Rei, usar de benignidade com você. Há uma promessa aqui dele usar de benignidade com toda a sua semente, com toda a tua descendência. Sabemos que Salomão recebeu grandes bênçãos, recebeu o trono, recebeu a própria salvação, porque Davi foi fiel ao Senhor, e Deus fez uma promessa para Davi, que da sua descendência não faltaria quem se assentasse ao trono. Quero te dizer que somos dessa descendência, porque o nosso Rei Jesus Cristo vem dessa descendência, e Deus quer te colocar no trono, Deus quer te colocar numa posição para que você reina e para que você governe juntamente com Ele nessa terra. Mas você necessita manifestar o Cristo que está dentro de você. Você tem que dar vazão para que o Espírito Santo manifeste o Cristo que é em você, para que você verdadeiramente seja luz para esse mundo e sal para essa terra. Amém, jovem? E Deus certamente vai te circuncidar com as bênçãos dele. Não busque bênção, amém? Porque você tem uma herança, jovem. A herança é direito seu, não fica buscando bênção. Amém? Apenas se submete na palavra do Senhor, se submete ao seu reino, se submete ao seu princípio, se submete ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. E você certamente vai herdar a herança. E não somente para você, para sim toda a sua descendência. Amém? Foi um prazer estar aqui com vocês. Que vocês recebam, que vocês meditem nesse Salmo 18, porque ele é grande, ele é poderoso, ele é tremendo para mim e para você. Deixa que essa palavra caia num solo fértil e deixa que ela cresça, que ela germina, deixa que ela cresça e frutifica para a glória e honra do Senhor. Amém? Não mata a semente, não sufoca no meio de espinhos, não sufoca no meio das pedras, das contendas, das pedras da incredulidade. Amém? Mas deixa que essa semente caia num solo fértil e ela venha multiplicar e venha dar frutos bons, e para que você seja conhecido pelos frutos do Senhor sobre sua vida.